O assunto hoje é thinner PU mais isopor. Isso não é uma resina epóxi. Vou te explicar melhor. Redes sociais e YouTube, ele mostra muita coisa, até umas coisas muito estranhas. Então, quando nós vamos pensar que viralizou muito, muita gente me perguntou sobre fazer uma resina epóxi caseira usando thinner PU e isopor. Gente, isso não é uma resina epóxi. E uma explicação bastante simples. O que é isso? Antes de mais nada, isopor ele é um nome comercial para um produto que a gente chama de EPS. Vou virar aqui para vocês terem uma ideia. EPS é uma sigla em inglês que significa Expanded Polystyrene. Poliestireno expandido. O que é o poliestireno? É um plástico. E que tipo de plástico é esse? Você consegue ver esse tipo de plástico no seu dia a dia. Então você vai ver o poliestireno naquele copinho de água, no copinho de café, naquela régua transparente mais barata. Você vai ver em certos tipos de embalagem, aqueles pratinhos de sobremesa descartáveis, garfinhos também descartáveis, transparentes. Então o poliestireno ele está muito no nosso dia a dia, ele é um plástico. E o que eles chamam de thinner PU, gente, poderia ser a maioria dos thinners. Por quê? O poliestireno ele não tem uma grande resistência química a solventes. Então, grande quantidade de solventes simplesmente dissolvem o poliestireno. E o isopor, ele nada mais é que 90% ar e 10% ou menos de poliestireno. Por isso que quando você coloca um bloco dentro do solvente, ele encolhe, porque a maioria ali é ar, ele vai até ferver do ar que sai e sobra um pouquinho de poliestireno. Então você nada mais está fazendo do que um tipo de um verniz plástico, digamos bem sem vergonha. Sem vergonha não, vamos dizer assim, ele pode ser útil para algumas coisas, porque não, como qualquer verniz. Só que ele é um verniz primário, sem aditivos, sem alguns tipos de preparações para ter melhor qualidade, aderência, enfim. Ele é um verniz. Como sendo um verniz e tendo solvente, ele não dá para ser utilizado como uma resina epóxi na maioria dos casos. Por quê? Quando nós utilizamos uma resina epóxi, nós falamos de peças com espessuras de pelo menos 1 milímetro para ficar bonitinho, nivelado, ou mais, ou vou fazer peças compactas com resina epóxi. Esse tipo de produto, basicamente o que eu falei, é um tipo de um verniz. Então você tem que aplicar em espessura fina. Por quê? Porque aquele thinner que você utilizou, ele tem que evaporar para ficar uma camada de um filme plástico à base de poliestireno. Então ele não tem nada a ver com a resina epóxi. Ele pode até dar algum tipo de brilho, mas ele não vai dar nivelamento, ele não vai poder ser feito em espessura. Você que às vezes reclama de ter que usar uma máscara, por exemplo, com uma resina epóxi, com esse tipo de gambiarra, com certeza você tem que usar uma máscara de proteção, porque você está trabalhando com solventes voláteis, muito voláteis, e cuidado, inflamáveis. Você nunca vai me usar as mesmas técnicas que você utiliza, por exemplo, com epóxi, de usar um maçarico em cima disso daí para quebrar alguma possível bolha. Pelo amor de Deus, isso pegará fogo, tá? Então não tem nada a ver, não tem como isso daí ser chamado de resina epóxi. Eu diria que isso daí é até uma heresia para quem fala que isso é uma resina epóxi caseira. Ele não chega nem perto de ser uma resina epóxi. Ele simplesmente é um verniz sem grandes preparos, né? Tomar outro cuidado seguinte também nisso daí. Você está trabalhando com um solvente que ele além dele ter um cheiro muito forte, dele poder ser inflamável,
dependendo de onde você aplicar, esse solvente também pode atacar ou ficar preso dentro um pouco do solvente. Então tome muito cuidado ao for utilizar. Ele pode ter suas finalidades de uso? Sim, por que não? Você acaba plastificando algumas coisas. Ele é equivalente a uma resina epóxi? Não, não chega nem perto, gente. Tá bom? Eu espero que tenha tirado a dúvida das pessoas que ficam perguntando se essa resina caseira não é uma resina caseira, é simplesmente uma solução de um plástico, uma solvência de um plástico. A partir do momento que o thinner for embora, sobra-se simplesmente poliestireno, ok? Gente, para variar, tendo alguma dúvida, se ainda não ficou bem claro, me manda um e-mail, faz um comentário, me procura nas redes sociais e até a próxima. Tchau!